conheci Tambaba e passei a frequentar. Por se tratar de uma praia e de uma filosofia essencialmente familiar, procurei envolver a minha família também e levei-a uma ou duas vezes até a praia, mas elas não se adaptaram, não curtiram o naturismo, mesmo eu colocando os aspectos que eu achava positivos, verdadeiros, bons da filosofia naturista. Elas concordam, mas não faz parte da opção delas. E eu tenho por princípio respeitar a opção das pessoas. Não sou de fazer proselitismo, não sou de tentar a todo custo conseguir seguidores. Eu faço a minha parte, eu digo o que eu penso, o que eu vejo, o que eu acho e deixo as pessoas livres para tomarem suas próprias decisões. E a minha família decidiu que não iria seguir esse caminho naturista, embora não se opusesse ao fato de eu fazê-lo. Como eu disse, há uma perfeita liberdade de opção, de escolha por aqui. Então, sem familiares, eu estava sozinho, eu precisei procurar saber como eu faria para frequentar a praia, já que a regra número 1 era a não aceitação de homens sozinhos. E me foi falado que a maneira de um homem sozinho entrar na praia seria associar-se à Sonata, que é a Sociedade Naturista de Tambaba. Então eu fiz isso, até porque era uma forma de eu oficializar o meu naturismo, de eu fazer parte de um grupo oficialmente. E como eu pretensão ainda não realizada, mas nos meus planos, de conhecer outros ambientes naturistas, outras praias naturistas no Brasil, o passaporte naturista me seria uma forma oficial de me apresentar. Então fiz a carteira e fiz-me naturista, passei a frequentar a praia. Não com a frequência que eu gostaria, porque eu morava a quase 5 horas de distância de Tambaba. Hoje estou morando mais perto, mas assim mesmo são 2 horas. Então não havia assim uma disponibilidade. A minha vida cotidiana não me permitia frequentar Tambaba com a assiduidade que eu gostaria. Mas sempre que podia, eu ia. E ao longo desses anos todos, mais de 30 anos, eu vi as coisas mudando, eu vi o progresso chegando, eu vi o asfalto passando por cima das trilhas de areia e chegar até o portal, até o local mesmo da praia. Eu vi surgirem pousadas, eu vi pessoas e mais pessoas conhecerem e falarem. Eu fui acompanhando tudo isso. E inclusive, eu sempre que ia com alguém, comentava, olhe, quando eu comecei a frequentar Tambaba, a gente só tinha asfalto até aqui, até Jacumã. Daqui para cá eram trilhas. Veja como está agora, bem mais tranquilo. O turismo deu uma levantada legal em tudo aí. Eu preferia dias de semana, né? Aquela ideia lá
do começo, ela prevalecia. Eu sempre gostei mais da praia mais tranquila, né, com menos gente. E talvez vocês podem achar isso até uma coisa meio contraditória, mas eu preferia dias nublados. Eu não curto muito sol, essa aqui é a verdade. Não, aliás, o branculejo aqui dá para perceber, né? Não gosto muito de tomar sol, essa coisa. Por N razões, talvez porque eu não tenha a condição de um bronzeamento constante, né? Eu fico babando quando eu vejo lá alguns naturistas que têm o corpo naturalmente moreno, porque estão constantemente na praia. Como eu não tinha essa constância de frequência, eu ia num dia, saía vermelho, saía pimentão e passava o resto da semana sofrendo com a pele ardendo. Então talvez isso tenha me resguardado um pouco do sol. E eu prefiro ir a Tambaba quando eu sei que não está vendo sol, que está nublado, que chove às vezes. Eu já tive um dos momentos mais marcantes nesses 30 e poucos anos de frequência em Tambaba. Eu me lembro, não sai da minha cabeça até hoje. Foi um dia que eu peguei a caipirosca no bar e saí pela beira da água, né, caminhando e bebericando. Nublado estava o dia e começou a chover, né? E aí, caminhando na praia, sem roupa e tomando caipirosca debaixo da chuva, para mim foi uma coisa maravilhosa, sabe? Foi um dos momentos mais marcantes, né? Mas eu também ia aos finais de semana, também ia nos sábados, domingos, com gente, com muita gente, com muitas pessoas, famílias, enfim. Eu conheço Tambaba em todos os seus aspectos de visitação. Participei de eventos também, estive em alguns eventos, inclusive um congresso de naturismo que me marcou muito pela contradição, né, que eu percebi. Para se realizar o congresso, foi um grande congresso, acho que o Congresso Nacional, não guardo agora na memória, foi feito um barracão, uma espécie de tenda enorme no meio da mata, e para isso foram necessárias as derrubadas. Foi necessário que se derrubassem algumas árvores, né, para montar a tenda maior de discussão e algumas outras tendas, né, para a discussão em grupos. E aí eu ficava pensando, caramba, a gente derrubou a mata para discutir sobre preservação da natureza. É uma coisa assim meio contraditória, né? Mas enfim, eu acompanhei as lutas de conscientização do pessoal da Sonata, os líderes que precisavam conscientizar aqueles que chegavam, como eu cheguei uma vez, né, no passado, sem saber de nada, sem saber como era, e acompanhei a paciência com que eles conversavam com as pessoas, que era necessário tirar a roupa, porque a manutenção da roupa criaria alguns constrangimentos para quem estava sem roupa. Então era necessário que estivesse, enfim. E vi todo tipo de reação. Vi pessoas aceitando numa boa, vi pessoas discordando e contestando e argumentando, vi gente braba, vi gente que precisava ser contida para evitar maiores violências. Vi também gente que aceitava numa boa, não, então se só pode ser sem roupa, eu não curto, então eu vou voltar e tal. Quer dizer, vi de tudo. Acompanhei também as disputas políticas, porque no momento em que isso vira turismo, que isso vira um espaço midiático, uma divulgação no espaço midiático, e portanto começa a haver interesse econômico, então o interesse político vai a rodo, né? Acompanha.
E aconteceram várias discussões no campo político, no campo administrativo, até o ponto de termos uma lei municipal que regulamentava a prática naturista em Tambaba. Tive a oportunidade de acompanhar isso. Como também acompanhei os altos e baixos da sonata. A sonata sempre foi composta por pessoas que eram naturistas, mas naturismo não é profissão. Então, naturalmente, as pessoas que integravam a diretoria ou integravam mesmo o grupo de associados da sonata viviam durante a semana de outras ocupações, né? Sobreviviam financeiramente, economicamente, de outras labutas. E isso impedia que houvesse uma maior dedicação à sociedade. Ainda assim, a sonata conseguiu, digamos, dar uma cara agradável, confortável, convidativa ao espaço e estabelecer um certo dinamismo de convivência entre os naturistas e aqueles neonaturistas, digamos assim, aqueles que chegavam para ver. Teve momentos de baixa também, teve momentos em que a sonata entrava em crise, alguns líderes, inclusive pessoas com quem a gente conversava e que se destacavam pelo seu denodo, pela sua luta, pela força, pela dedicação, né, ao movimento. De repente, alguns desses líderes a gente viu envolvido em casos policiais, de pornografia, enfim. E até hoje a gente não sabe o que é que tem de verdade nisso e o quanto foi também intriga da oposição. A gente sabe que o movimento naturista tem muitos adversários ideológicos, tem muitos inimigos, principalmente num país que tem uma formação religiosa tão quadrada, tão tacanha, tão fechada. Então é óbvio que uma filosofia que tivesse o corpo desnudo como uma de suas práticas iria despertar um desconforto que redundaria em intolerância. No caso da Luz de Fuego é emblemático, né? Não precisa muito a gente se estender sobre isso agora. Então a gente fica sem saber, foram armações, né, em relação a esses líderes que se envolveram, inclusive foram presos, saíram na mídia e foram demonizados, né, pela mídia. Foi realmente foram jogadas, foram armações, ou de fato esses líderes tinham esse tipo de envolvimento, não conseguiam segurar a onda, enfim. Foi um período bastante complicado, porque isso deu uma quebrada considerável na credibilidade naturista. Na minha credibilidade não, porque eu nunca acreditei em pessoas, eu sempre acreditei na luta das pessoas, eu sempre acreditei no movimento. Para mim, pessoas isoladas são pessoas que podem fazer o bem como podem fazer o mal, e há muito tempo que eu não me decepciono com pessoas, exatamente porque eu vejo a possibilidade de elas serem boas ou más como uma condição até natural de ser, né? Então eu continuei acreditando, continuei frequentando Tambaba com a mesma sensação de liberdade que o naturismo tinha me proporcionado até então. Nessa frequência através do tempo, que foi ficando menor, não por conta disso, mas por conta do cotidiano, da luta, do corre-corre, do cotidiano,
às vezes eu passava meses sem ir a Tambaba, mas também por um elemento que me deixou preocupado, que foi com a chegada dos equipamentos, da tecnologia que permitia fotos e filmagens com cada vez mais qualidade e cada vez mais descrição. Isso me incomodava um pouco, porque não era a minha intenção espalhar minha imagem desnuda por aí. Mas todas essas questões que eu estou levantando aqui, depois eu vou retomar em outros vídeos com mais vagar. Há algum tempo eu tenho voltado a frequentar Tambaba, acho que há uns 2 anos eu tenho voltado a frequentar com um pouco mais de frequência. Percebi mudanças, percebi o surgimento de outro grupo, de outra associação, a Tambaba Nua. Embora a Sonata ainda continue sendo a entidade oficial registrada na Federação Brasileira de Naturismo, mas existe esse outro grupo que também não está muito bem articulado. Percebi isso um pouco numa das minhas mais recentes visitas. Uma grande mudança ou uma novidade que se mostrou para mim foi uma espécie de reduto LGBT instalado numa determinada parte da praia, e isso é outra questão que eu vou falar com mais detalhes depois. Mas, em resumo, o que eu poderia analisar, o que eu poderia concluir desses 3 vídeos que eu fiz contando a minha experiência naturista? É que hoje o meu naturismo está mais maduro, eu estou menos inseguro, eu tenho mais facilidade de sociabilização, coisas que eu não tinha lá quando eu comecei, na década de 80. Eu li bem mais, eu acompanho com mais atenção as publicações sobre o movimento. Isso vem me dando mais segurança naquilo que eu quero. E eu chego numa fase em que eu me vejo na possibilidade e até na necessidade de expor, de exteriorizar essas questões naturistas para que mais pessoas possam participar dessa discussão. Porque minha grande preocupação é o desvirtuamento que sempre existiu e que parece que é uma coisa negativa que fica sempre atrelada ao movimento, que é a questão da sexualidade, e isso atrapalha pra caramba porque a gente não tem ainda uma definição muito clara do que seja natureza, sexualidade, naturismo, essa coisa toda. Esta é a proposta destes vídeos que faremos nesse projeto No Ar Pensares Naturistas. Vamos pensar um pouco sobre essas questões, sobre questões que eu fui levantando aqui ao longo desses 3 vídeos, e vamos discutir, vamos conversar, vamos aprender uns com os outros, eu mais do que todos, sobre esta filosofia que para mim é a verdade. É a verdade única, nua e crua. Porque a natureza não mente, não tem como você artificializar a natureza. A natureza é a verdade. Tudo que se desvirtua a partir daí é invenção.